Então, hoje a gente vai falar sobre a cura da nossa sexualidade. Nós já falamos da cura da nossa criança interior, da aparência da mulher, da conexão com feminilidade, com o corpo, com a sensualidade. Hoje a gente vai partir para a cura da nossa sexualidade. Então, a sexualidade, ela é mais do que o sexo em si. Nós temos a nossa energia sexual, que é a nossa energia de vida. Energia de vida é a nossa pulsão de vida. Freud explica isso como a vontade de viver, a vontade de trabalhar, a vontade de realizar sonhos, vontade de ganhar dinheiro. Isso é pulsão de vida, diretamente relacionado com a nossa energia sexual ou a nossa pulsão de morte. O que é pulsão de morte? É a falta dessa energia sexual que é a nossa energia vital. Então, quando a gente não tem esse ânimo, essa alegria de viver, dificilmente a gente vai ter vontade, a gente vai ter libido, a gente vai ter essa vontade, essa alegria de viver mesmo. Então, tudo começa pela forma como nós nos sentimos. Então, pessoas apáticas, sem brilho, sem vida, são pessoas que precisam expandir a sua energia sexual. E hoje a gente vai começar a olhar para isso. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem que aqui está travando. Não, só a imagem ela trava, mas a tua voz sai de boa aqui. Aqui para mim trava até a voz, ela vai tudo picado, tudo cortado. Mas vamos fazer o que dá. Depois a gente repete a aula semana que vem. Aqui. Conseguem ver? Então, nossa quinta Sim. aula hoje, cura da sexualidade. Então, todos nós recebemos informações a respeito da nossa sexualidade. Muitas dessas informações, às vezes, vêm de um filme, vêm de uma revista, vêm de uma conversa com amigos, e muitas vezes, quando se trata desse assunto sexualidade, nós somos autodidatas. Muitas vezes a gente não tem com quem conversar, a gente não tem com quem falar, a gente não tem com quem trocar informações, e a gente acaba sendo meio autodidata nesse caminho. Muitas vezes nós perguntamos, temos dúvidas e não temos muito bem com quem adquirir essas informações e fica algo meio vago, meio subentendido. Muitas vezes nós aprendemos na prática. Então, quando a gente fala de impulso sexual, todos nós temos o impulso sexual, desde o momento em que nascemos até o momento em que nós morremos. A nossa tendência é buscar pela satisfação dos nossos prazeres e fugir da dor. Então, muitas vezes a gente se prende num ponto, aqui como nós já falamos da questão de dependência emocional, de colocar outras pessoas no centro da vida, de sentir que a vida não avança. Por quê? Nós muitas vezes estamos fugindo da dor, estamos fugindo do sofrimento. E muitas vezes isso faz com que nós ficamos empacados na vida, como se a nossa vida não andasse. Mas às vezes é o medo de uma decisão difícil por conta dessa questão de fugir da dor. É a tal da história, é a merda, mas é quentinho. A nossa tendência de se manter seguro, buscar pelo prazer e buscar anestesiar ou fugir da dor, faz com que muitas vezes nós ficamos em lugares que não são tão bons, que não são tão confortáveis, mas o medo do novo sempre é algo muito comum. Por mais que eu perceba que se eu sair de um lugar, eu for para outro lugar, se eu avançar, se eu tomar uma iniciativa, se eu tomar uma decisão, se eu fizer diferente do que eu faço, pode ser que eu tenha resultados positivos. Na grande maioria das vezes, eu nem consigo tomar essa decisão. Eu nem consigo fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque eu estou fugindo da dor. Como o novo, o desconhecido, eu não sei como é, eu não sei o que vai acontecer do outro lado,
a tendência é que a gente fuja dessa dor. E aí, como é que eu fujo da dor? Muitas vezes tentando evitar uma decisão difícil que eu preciso tomar, muitas vezes é me manter no lugar da merda quentinha. Por quê? Além de tudo, isso é seguro. Além de tudo, ali eu tenho um lugar, além de tudo, ali eu sei como isso funciona, como isso se comporta. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade em tomar uma decisão difícil, porque pior que seja o lugar onde eu estou, esse lugar ele é conhecido. Por isso que eu falo, é a tal da merda quentinha. É quentinho e é conhecido. Se eu sair dali, vai me gerar um desconforto, porque eu não sei o que vai ter do outro lado. Por mais que em um primeiro momento eu olho, eu avalio e penso todas as coisas positivas, todas as coisas ruins, e eu mensuro isso, e eu percebo que, mesmo dentro de todas essas condições, o melhor ainda seria sair dessa situação, ir para algo novo, ir para algo diferente. Muitas vezes eu não consigo, pelo medo, pela insegurança, pela questão de saber onde eu estou pisando. Porque quando eu sei, eu me sinto segura. Por mais que o novo seja melhor, a insegurança do desconhecido muitas vezes me impede de avançar. E muitas vezes a gente fica fugindo da dor, buscando pelo prazer imediato, e nós acabamos auto-sabotando e levando a nossa própria vida para o buraco. Então, o que é que acontece quando nós fazemos isso? Como é que eu busco pela satisfação imediata dos meus prazeres? Então, por exemplo, eu sei que se eu tomar uma decisão agora, a curto prazo, isso vai ser difícil para mim. Eu vou ter que sair de um lugar difícil, eu vou ter que avançar por um lugar desconhecido, que eu não sei como é, não sei como funciona, mas eu sei que esse lugar pode me trazer um resultado muito melhor do que onde eu estou hoje. Por que é que eu não consigo ir para essa situação? Porque além de fugir da dor, além de buscar uma satisfação imediata, eu não estou olhando no longo prazo. Eu só olho para o que me alivia agora. E isso acontece muitas vezes em comportamentos como a procrastinação, a dificuldade em conseguir fazer uma dieta, pensar no resultado imediato e não pensar a longo prazo. Então, nós vivemos para fugir das nossas dores e buscamos pela satisfação dos nossos prazeres. Só que quando nós não temos uma visão a longo prazo de onde estamos indo, o que estamos fazendo, eu me contento com a satisfação imediata dos meus prazeres. Então, por exemplo, assim, uma pessoa não me respondeu uma mensagem. O que isso muda na minha vida agora? Muda daqui 6 meses? Muda daqui 1 ano? Opa, a pessoa não me respondeu uma mensagem hoje, pode significar que essa pessoa saiu da minha vida. Não significa que não dói, mas significa que essa pessoa está abrindo espaço para um outro tipo de pessoa entrar. Só que num primeiro momento isso dói, e isso me leva para o novo, para o desconhecido. Isso me gera insegurança. E muitas vezes eu quero voltar para o lugar conhecido. Então o que que eu faço? O meu corpo reage com ansiedade, o meu corpo reage com angústia, o meu corpo reage de uma forma a qual eu busco por uma satisfação imediata e me faça permanecer naquele lugar. Então, buscar pela satisfação dos nossos prazeres é algo impulsivo, algo instintivo. Só que quando eu olho, eu avalio e eu observo racionalmente isso, eu consigo tomar decisões mais palpáveis, mais seguras, principalmente no médio e longo prazo. Porque se você for pensar o que é bom para você agora, nesse momento, na grande maioria das vezes, não é o que você precisa fazer. E se você não faz o que você precisa fazer, você tem um alívio ali imediato, mas você perde no longo prazo. Então, todos nós temos o impulso sexual. O que é o impulso sexual? É a nossa energia de vida. Todos nós temos energia sexual e energia de vida. É o nosso respiro. Então, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós morremos,
Nós temos energia sexual, energia vital, é a nossa vontade de viver. Um bebê tem, um idoso tem, e isso vai além de fazer sexo ou não. Então, o nosso instinto é buscar pela satisfação dos nossos prazeres. Um bebê busca pela satisfação dos prazeres, mesmo que ele não saiba e mesmo que ele não conecte de forma consciente com a sexualidade. Então, como é que um bebê busca pela satisfação dos prazeres? Quando coloca as coisas na boca, quando tem um toque no corpo, quando faz um carinho, quando recebe um aconchego, um beijo, uma brincadeira na barriga. Isso tudo é satisfação dos nossos prazeres. E mesmo sem perceber, um bebê também faz isso. Claro que sem pensamentos eróticos, mas ele tende a buscar pela satisfação dos prazeres. E é assim que todos nós nos comportamos, buscando por esse impulso sexual, esse impulso de vida. E aí cada um vai crescendo e vai buscando pela satisfação dos prazeres de acordo com aquilo que aprendeu, de acordo com aquilo que faz sentido. Algumas pessoas descontam na comida, outras na bebida, outras numa atividade física, outras num estudo, num filme, num livro, numa massagem, numa dança, enfim, cada um vai buscar pela satisfação dos seus prazeres da forma como aprendeu e aprendeu que aquilo satisfaz. Só que quando você começa a olhar com intencionalidade, você começa a observar que talvez o prazer que você está tendo agora está te custando caro no médio e longo prazo, você consegue se libertar desse apego, dessa prisão emocional muito mais fácil. Então, a repressão da nossa energia sexual que todos nós temos, ela pode levar à depressão, à apatia, à falta de vontade de viver, doenças como crises de ansiedade, síndrome do pânico, porque é você reprimindo o teu impulso de vida. Pessoas sem alegria, sem energia, sem essa vontade de viver, são pessoas apáticas, são pessoas depressivas. Muitas vezes, a depressão está relacionada com o bloqueio de energia sexual. O bloqueio de energia sexual não significa que a pessoa vai ter sexo e vai recuperar a vontade de viver. Sim, a questão do sexo ajuda, mas precisa ter muito cuidado na forma como isso é feito. Porque o sexo por si, se ele não respeita o teu corpo, se ele não respeita os teus limites, existe algo que mais te prejudica do que te traz benefícios. Mas sim, através do sexo, nós liberamos os nossos hormônios do prazer. O toque na pele, a conexão, a intimidade, tudo isso libera hormônios do prazer. Principalmente para nós mulheres que somos seres emocionais, existe até uma capacidade maior de gerar vínculo, de se apaixonar, de criar uma história com uma pessoa quando nós temos sexo. Isso é da nossa natureza. Nós somos seres emocionais e nós nos vinculamos através da relação. E nós, mulheres, por sermos emocionais, muitas vezes a gente cria uma história, a gente se apega. Então, a questão da sexualidade em si, para a mulher, ela é mais complexa do que para o homem. O homem é muito mais visual, é muito mais objetivo, muito mais direto. Nós, mulheres, somos emocionais. Muitas vezes a gente precisa de um envolvimento a mais, a gente precisa de uma conexão. Até mulheres que estão em relacionamentos longos, para despertar essa libido, para despertar essa vontade, muitas vezes precisa de um estímulo a mais. É aquela história, não adianta tratar mal o dia inteiro e achar que vai chegar à noite e vai ter vontade, porque não vai. Então, nós somos emocionais, o estímulo sexual para nós começa num bom dia, na forma como nós somos tratadas, na forma como a pessoa reage àquilo que nós fizemos, aquilo que nós recebemos em troca. Principalmente mulheres que têm essa energia de fazer, de acontecer, que muitas vezes se perdem delas. No final das contas, nós esperamos algo em troca, sim, e no final das contas, muitas vezes, nós estamos cansadas, sobrecarregadas e queremos ser bem cuidadas. Então, a repressão sexual, muitas vezes, ela começa na vergonha, na crítica, no tabu, e é isso que eu falo para vocês. Eu não tinha ideia do quanto as pessoas ainda têm repressão em relação à sexualidade,
o quanto ainda é difícil para as pessoas falar sobre isso. Muitas pessoas têm vergonha, têm medo da crítica, têm muito tabu. Então, para as mulheres, a repressão sexual sempre foi muito forte. E isso começa lá desde que nós somos crianças, no sentido de fecha a perna, não sente assim, menina não fala assim, menina não se comporta assim, menina não pode dançar assim, você não pode exibir teu corpo. É claro que tudo isso tem um sentido e um intuito de proteção, de nos proteger. Só que muitas vezes essas crenças, esses bloqueios em relação à sexualidade, eles não ficam apenas na infância e na adolescência, eles nos acompanham por toda a vida, eles são instalados ali na infância e na adolescência, mas eles permanecem durante a vida. Então é importante que a gente observe o que é que a gente pensava, o que é que a gente ouvia sobre sexualidade, quais eram as informações que eram trazidas para nós a respeito da sexualidade. Então, qual é o sentido do sexo na sua vida hoje? Qual foi o conceito que você recebeu sobre sexo? O que te falavam? Era algo bom? Era algo ruim? Era algo que não podia ser feito? Era algo que só podia ser feito no casamento? Ou nem falavam nada? Ou só falavam não vá parecer grávida, porque tem que casar virgem? O que é que traziam para você? Quais eram as informações que você recebeu? Quais foram as primeiras informações e principalmente de quem você recebeu? Porque essas informações muitas vezes vêm com muita carga emocional, principalmente mulheres que foram acostumadas a ter essa energia masculina mais forte de ir, de agir, de fazer, geralmente são mulheres que vêm de uma ancestralidade muito ferida em relação ao masculino. Mulheres que, na verdade, nem sentiam prazer, de alguma forma se sentiam abusadas, e isso tudo traz uma carga emocional até você. E quais foram as informações às quais isso chegou até você? Dificilmente uma pessoa recebeu informações positivas em relação ao sexo. Na grande maioria das vezes, a pessoa recebia informações negativas e, na grande maioria das vezes, o sexo era visto como uma coisa ruim, ou até mesmo para cumprir um papel de esposa, ou para uma função de casamento. Na grande maioria das vezes, não era uma visão positiva. Quem teve uma visão positiva sobre sexualidade? Dificilmente uma pessoa teve, mas sempre uma repressão muito maior. Ah, tira a mão daí, não faça assim, menina não senta assim, menina não se comporta assim, menina não pode fazer isso, ah, porque você não pode falar, você não pode beijar, você não pode conhecer, você não pode saber. E aí vai se criando um monte de tabus, um monte de informações, um grande bloqueio em relação à nossa sexualidade. A nossa sexualidade, ela carrega coisas muito profundas que muitas vezes a gente não sabe, principalmente para quem passou por algum tipo de memória de abuso. Então, muitas vezes, não é nem a questão do abuso em si, mas a forma como a criança teve aquela percepção. Se de alguma forma a criança se sentiu exposta, abusada ou insegura, isso já tende a travar a sexualidade dela. O próprio corpo contrai, o próprio corpo entra num estado de proteção. Então, quais foram as informações que você recebeu sobre sexo, sobre quais eram as possibilidades? Então, qual é o papel do sexo na tua vida hoje? Dificilmente uma mulher, por si só, constrói uma imagem positiva em relação ao sexo. Às vezes, ela aprende por experiência, por uma boa experiência, por viver um bom relacionamento, por viver algo que conecta, por viver uma sexualidade um pouco mais íntima, um pouco mais profunda, e vai aprendendo a construir isso, e vai vendo isso de uma forma mais positiva, vai vendo isso como uma forma de criar uma conexão entre o casal, vai vendo isso como uma forma de criar um vínculo mais profundo, como uma forma de conhecer o outro de uma forma um pouco mais avançada. Só que na grande maioria das vezes, antes disso,
a gente passa por papéis como punição, como medo, como algo ruim. Ah, se você fizer, você vai ser punida. Se você fizer, você vai ser castigada. Ou não faça porque você vai engravidar. Ou não faça porque o teu corpo vai mudar. Ai, porque dá para saber quem faz, dá para saber quem não faz. Só de olhar para o corpo da mulher já dá para saber se ela teve relação ou não teve. Então já existia um bombardeio de informações negativas, o que muitas vezes fazia com que, além de não ter informação, você tivesse medo. E aí, claro que dificilmente essa mulher vai sentir prazer e vai reprimir, vai bloquear essa sexualidade. Então, observar o que te falavam, quais eram as crenças religiosas em relação à sexualidade que você recebeu. Se você parar para observar, na grande maioria das vezes eram muito mais negativas do que positivas. E esses bloqueios, eles começaram a ser imprintados. Pode ser que no começo da tua vida sexual estava tudo muito bem, tudo muito bom, aí com o passar do tempo foi vindo memórias de abuso, isso foi travando a tua sexualidade, e aí você se envolve com muitas outras coisas e você não dá mais tanta importância para aquilo. Ah, é até bom, mas se não tiver também está tudo bem. Dificilmente alguém por si só começa a ver isso de uma forma positiva. Mas sexo é cura e sexo é poder. Através do sexo, nós liberamos os hormônios do prazer. Tanto é que o primeiro vibrador foi criado com o intuito de curar crises de histeria. Qual era o tratamento para crises de histeria, que hoje seria síndrome do pânico, crise de ansiedade? Era uma masturbação no genital feminino, uma manobra, uma massagem, só que de tanto aquilo se repetir, os médicos começaram a ficar com lesão por esforço repetitivo e começaram a inventar uma máquina para que pudesse simular aquela sensação para que a mulher liberasse esses hormônios do prazer e continuasse assim controlando as suas crises de histeria. Só que a partir disso surgiu o primeiro vibrador, que era um masturbador a vapor, mas o intuito final dele era curar as crises de histeria. Então, através da liberação dos hormônios do prazer, nós podemos regular a nossa ansiedade, nós liberamos esses hormônios, a pele fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito. Essa energia de vida, ela aparece na pele da pessoa, na cara da pessoa. Tanto é que a expressão mal amada, ela não surgiu ao acaso, ela realmente surgiu porque pessoas que reprimem essa energia sexual, elas são mais fechadas, elas são mais reprimidas. E muitas vezes desenvolvem doenças psicossomáticas, como fibromialgia, às vezes doenças autoimunes, lúpus. Ah, e significa que o sexo vai curar tudo? Não necessariamente. O que está no físico, cura no físico. Se a pessoa precisa de algum medicamento, se a pessoa precisa de alguma intervenção médica, isso é tratado a nível médico. Mas sim, a liberação dos hormônios do prazer pode trazer muitos benefícios, principalmente para a mulher. Aquele brilho no olhar, aquele brilho no cabelo, isso não é brincadeira. É liberação dos hormônios do prazer. E a gente consegue ver na pele da pessoa quando a pessoa está sendo bem amada. Só que muitas vezes a gente nem percebe porque a gente nem tem isso acordado dentro de nós. E esse olhar, quando uma mulher se sente vista, quando uma mulher se sente amada, desejada, essa energia de vida dela surge do fundo da alma dela. Na grande maioria das vezes, a gente não percebe porque a gente nunca sentiu essa paixão, essa alegria de viver. Isso são poucas pessoas que algum dia tiveram uma oportunidade de experienciar, que foi o que eu falei para vocês na aula passada, que muitas vezes se cria uma fantasia em relação ao amor, no sentido de que é algo mágico e acontece por si só. Sim, o amor é algo sagrado, só que o amor não acontece por si só. O amor, ele é uma construção. Assim como a química, a paixão, o desejo
também é algo que acontece. Nós não nos conectamos com as pessoas ao acaso, nós nos conectamos com aquele que é a chave da nossa fechadura. Então, muitas vezes a gente conhece uma pessoa, muitas vezes nem tem intimidade, nem tem proximidade, mas existe algo ali, existe uma química, existe um fogo, existe uma paixão que conecta. Ah, mas eu não posso viver isso porque isso é errado, eu não posso, ele não pode, enfim. Por que é que existe essa química tão grande? Por que é que existe uma vontade tão grande de viver aquilo, mesmo que muitas vezes esse amor seja um amor proibido? Porque é um esquema de chave e fechadura. Se nós tomássemos as nossas decisões baseadas no nosso racional, a nossa vida seria muito mais fácil, muito mais prática, muito mais objetiva, muito mais direta. Mas nós somos guiados pelas nossas emoções. E muitas vezes surge uma química, algo tão profundo, porque racionalmente não iria viver aquilo, não iria se conectar. Só que às vezes vem uma química, uma intensidade tão profunda que às vezes é impossível deixar de viver aquilo. Existem mulheres que chegam até mim e falam: ah, eu me apaixonei, eu estou casada, ele está casado, e isso a gente não pode viver. Reencontrei um amor do passado e surgiu toda uma química que eu não sinto com o meu marido. Por que é que isso acontece? Porque as nossas emoções, muitas vezes, governam a nossa vida. Por isso que quanto mais centradas racionalmente nós estivermos, mais objetivas, mais diretas ficam as nossas decisões. Mas quem é no mundo que consegue se manter racional 100% do tempo? Nós somos guiados pelas nossas emoções. E muitas vezes surgem situações as quais liberam uma química, liberam uma sensação diferente, justamente por esse inconsciente conectar como chave e fechadura e existir algo ali que, se for vivido, vai trazer um movimento de cura. Eu não vou entrar na questão de certo e errado, mas eu estou contando para vocês o que eu acompanho todos os dias. Até hoje, acompanhei uma mulher que se envolveu, casada, o homem é casado, encontrou um amor antigo e hoje quer viver essa paixão porque algo estava adormecido dentro do casamento. Não estou entrando na questão de certo ou errado, estou entrando na questão de que nós somos guiados pelas nossas emoções. Nós temos a possibilidade de pensar: eu quero me retirar disso, eu quero sair disso. Só que aí entra toda a questão da busca pelos nossos prazeres, da satisfação dos nossos prazeres. Nós somos seres emocionais. É claro que racionalmente eu pensaria: ah, eu não gostaria de viver isso, eu não posso viver isso. Mas quimicamente, intuitivamente, aquilo é tão forte dentro de mim que eu não consigo evitar. Por que é que isso acontece? Pela liberação dos nossos hormônios, pela liberação das nossas emoções. Ah, eu não consegui evitar. Claro que se você estiver muito forte, muito centrada dentro de você, às vezes consegue, às vezes não consegue. E vai do processo de cada um, não vou entrar no mérito de certo ou errado, mas sim, isso realmente acontece. Então, a liberdade sexual, muitas vezes, hoje a gente tem algo que é um tanto quanto confuso, porque hoje a liberdade sexual, ela expandiu para uma espécie de hipererotização. Hoje, uma mulher, a ideia que se tem de uma mulher bem resolvida com a sexualidade é uma mulher que sai com muitos homens, é uma mulher que experimenta diferentes modalidades de sexo, é uma mulher que faz e acontece, quando, na verdade, uma mulher pode sim fazer tudo isso e ainda ser muito reprimida, muito bloqueada, muito castrada em relação à sua sexualidade. Ela não faz aquilo porque ela quer. Às vezes faz para agradar, às vezes faz na intenção de prender um homem, às vezes faz porque está todo mundo fazendo, ela quer ir na onda também. Então, para ter liberdade sexual, você não precisa fazer o que os outros fazem, você não precisa seguir a manada, você não precisa agradar, você não precisa seguir aquilo que os outros impõem.
Você precisa fazer aquilo que te traz satisfação, reconhecer os teus limites e aquilo que você faz por vontade. Então, até mesmo aquilo que você faz sem ter vontade, principalmente na área da sexualidade, o teu corpo entende isso como um abuso. E o teu corpo vai adquirindo e acumulando essas memórias de abuso, que muitas vezes vão travando o teu próprio corpo, seja numa doença física, seja numa doença emocional, seja numa doença psicossomática. Às vezes são memórias de abuso acumuladas. E um abuso consentido, que é o que acontece na maioria das vezes, eu já não tive relação a semana inteira, hoje eu vou ter porque ele quer, e se eu tiver, ele não vai procurar outra. Isso é uma coisa que eu ouço muito, principalmente de mulheres que já foram traídas. Eu vou fazer porque ele já me traiu quando não tinha, então se eu não fizer, ele vai procurar de novo. O teu corpo entende isso como um abuso e o teu corpo trava ainda mais. Então, se o intuito é fazer sexo para que ele não procure fora, é melhor não fazer, mas se eu for fazer só quando eu tenho vontade, eu não vou fazer nunca. Ou eu até quero, mas eu não quero com ele, não sei qual é a história que cada uma vive, cada uma tem a sua particularidade. Mas fazer aquilo que você não tem vontade de fazer para agradar, isso é muito mais prejudicial para você do que você possa imaginar, principalmente para o teu corpo físico. Isso adoece o teu corpo físico. Então, como é que você vê o teu corpo hoje? Lembra que nós já falamos nas aulas anteriores da imagem que nós temos a nosso próprio respeito? Da nossa feminilidade, da nossa sensualidade, da forma como nós nos vemos, da forma como nós nos apresentamos? Então, quando você olha no espelho hoje, quais sentimentos e pensamentos vêm? Pensamentos positivos, pensamentos negativos? Você olha para o teu corpo e julga, critica, condena, você acha que está muito pior, ou que não gosta do que vê, ou tem vontade de se esconder, ou não quer aparecer. O que é que você vê no espelho hoje quando você se olha sem roupa? Algumas mulheres até têm dificuldade em se olhar sem roupa. E aí, olha, é o que eu falo também, né? É difícil uma mulher que esteja completamente satisfeita com a sua estética. Mas olhar e querer melhorar é uma coisa, olhar e só ver coisa ruim é outra completamente diferente. Então, é importante até colocar em prática o exercício do eu sou, porque você começa a olhar para o teu corpo, você começa a afirmar coisas positivas em relação ao teu corpo, você já vai curando a sua sexualidade no sentido de se sentir segura com você. E lembra quando eu falo para você de uma mulher se sentir vista, se sentir desejada por um homem? Isso acorda um fogo dentro dela que muitas vezes a insegurança que ela mesma tinha com o próprio corpo, muitas vezes essa insegurança ela vai se dissolvendo. Só que se você é reprimida, se você é fechada com o teu corpo, se você tem insegurança de tirar a tua própria roupa, se você não quer ver o que por trás ali, se você não quer cuidar do teu corpo, às vezes, eu tenho preguiça de passar um hidratante, eu não quero ficar me cuidando, eu não quero ficar me arrumando. Imagina que eu vou ficar me arrumando para homem. Não quer se arrumar para homem? Não se arruma para homem, mas se arruma para você. A forma como você se vê, a forma como você se sente a partir do momento que você está arrumada é completamente diferente. Isso te deixa muito mais segura, você querendo ou não. Então, o tesão e a paixão, eles são contagiantes. Uma mulher segura de si, que tem uma postura firme, que tem essa energia sexual, essa energia de vida ativa, isso é contagiante. É como se essa pessoa fosse mais alegre, mais feliz, mais de bem com a vida, e é como se a gente quisesse pegar um pouquinho daquela energia para nós, porque isso contagia, isso alegra. E muitas vezes a gente acostuma a ficar num estado emocional tão para baixo que a gente nem sabe mais como é a alegria, como é se sentir bem, como é essa satisfação em estar viva. Então pense, quando você estava, quando você esteve apaixonado em algum momento da sua vida, se você já viveu isso, pensa que você muitas vezes nem se preocupava com problemas.
Você nem se preocupava com coisas que muitas vezes hoje você pensa, nossa, se fosse hoje eu daria uma importância tão grande para aquilo. E quando nós estamos apaixonadas, nós acordamos essa alegria de viver. Ai, Jaque, mas eu tô casada e meu casamento tá ruim, tá frio, eu não tenho como acordar essa energia de vida, eu não tenho como acordar essa alegria, essa paixão por alguém, a não ser que eu me apaixone por outra pessoa. Você pode começar trazendo isso por você, quando você se cuida, quando você se arruma, quando você se sente bem. Aquilo que eu já falei para vocês, principalmente na aula passada, da forma como você se apresenta, da forma como você comunica, da forma como você chama a atenção, sem ser de uma forma vulgar. Só que chamar a atenção não pode ser algo ruim, não pode ser algo pesado. Você precisa estar segura, você precisa estar confiante para chamar a atenção. Se você não está e você chama a atenção, isso faz você travar mais do que qualquer coisa. Então, quer começar a despertar essa energia de vida? Começa a se cuidar, começa a se arrumar, começa a atrair olhares sem ter esse medo. Você vai se sentir mais viva, você vai se sentir melhor. A tua postura já muda. O nosso maior órgão sexual é a nossa mente. E o orgasmo, ele é um empilhamento de sensações e emoções. Jaque, eu tenho dificuldade em ter orgasmo, eu tenho dificuldade de chegar lá. Algumas mulheres têm dificuldade em chegar ao orgasmo durante a penetração. Por que é que isso acontece? Porque o nosso foco de prazer, ele é externo. A grande maioria das mulheres, sim, vai ter uma sensibilidade menor durante a penetração, porque o foco do prazer feminino, ele é externo. Então, pode ter penetração aqui, às vezes mais intensa, menos intensa, com mais velocidade, menos velocidade. Ah, eu não consigo chegar ao orgasmo. Dificilmente vai conseguir chegar através da penetração, porque o ponto de prazer ele é externo, é na parte externa que você precisa estimular. Só que aí você tem muitos bloqueios, muitas castrações, seja religiosas, seja educativas, seja crenças que colocaram em você em relação à sexualidade. Você não conhece o teu próprio corpo, você não sabe estimular, você não sabe que tipo de pressão você gosta, você não sabe que tipo de pressão você gosta, e aí você vai para a relação já com um acúmulo de carga emocional, com o corpo já com memórias que não são tão boas assim, e isso tende a ir travando cada vez mais a sexualidade. Inclusive, com o passar do tempo, a questão das alterações hormonais, com a menopausa, isso tende a diminuir ainda mais a vontade pelo sexo. Então, como é que a gente começa a estimular essa vontade? E, eu estou sozinha, eu não tenho nem com quem transar. O que é que eu faço? Começa a estimular para que você possa se sentir vivas. Lembra? O tesão e a paixão, eles são contagiantes. Quando a gente vê uma pessoa que tem isso, a gente também quer sentir. Então, quando a gente começa estimulando a nossa mente, aqui a gente pode ver um filme, a gente pode ler um conto erótico, a gente pode imaginar uma cena que a gente viveu, a gente pode imaginar, já que não faço nem ideia por onde começar. Começa a assistir romances, começa a assistir filmes com cenas um pouco mais quentes. Isso tudo vai plantando ideias na... Voltei. Estão me ouvindo? Então vamos seguir. Então, quando eu preciso estimular a minha mente, eu estimulo através de um filme, através de um conto erótico, através de uma experiência que eu já vivi, como se eu pudesse reexperienciar aquilo. E aí, já que eu tenho dificuldade de chegar ao orgasmo. O orgasmo, ele é um empilhamento. E se a tua base aqui, ela tá precária, ela não consegue nem ter uma estrutura. E o que é essa base? Aquilo que você pensa sobre sexo, as tuas crenças religiosas. Então, se você tem bloqueios aqui, você nem consegue avançar. Então, pense comigo. Tenho uma infinidade de crenças religiosas. Tenho vergonha do meu corpo. Tenho memórias de abuso.
qual é a chance dessa mulher sentir prazer? Dificilmente essa mulher vai sentir prazer. Agora, por isso que a gente não trabalha a sexualidade de cara. A gente vem trabalhando toda uma reconstrução de uma imagem, uma segurança emocional, física, a cura da dependência emocional. A gente vai substituindo tudo isso para que quando chegue nessa parte da sexualidade, realmente nós possamos nos despir das nossas culpas, despir das nossas vergonhas, das nossas inseguranças e realmente poder entregar para aquele momento, para que quando esse empilhamento aconteça, realmente seja algo bom. Então pense comigo, eu nunca faço, aí quando eu faço é ruim, qual é a chance dessa mulher ter vontade? Não vai ter. Agora, quanto mais eu faço, quanto mais prazer eu sinto, mais vontade eu vou ter, maior vai ser o meu estado de excitação, principalmente com uma coisa pequena. Às vezes, eu tô tão conectada com essa energia sexual, eu quero viver tanto isso, que sim, uma coisa muito simples já acorda algo dentro de mim e eu quero viver mais disso. Isso é contagiante. Quanto mais prazer você sente, mais essa energia de vida você quer. Mais a tua mente está estimulada e mais fácil é você acordar algo aí. Até hoje à tarde, uma mulher que eu atendi me falou: parece que acordou algo lá embaixo, parece que há tanto tempo eu não sentia isso, começou a piscar alguma coisa. Isso é real, realmente acorda alguma coisa ali. Só que isso tudo começa na mente. Então, o nosso foco de prazer, ele é externo. Saber o tipo de pressão, saber como estimular, saber como experienciar, como viver isso, é o principal ponto. Então, como é que a gente vai identificar nosso clitóris aqui? O clitóris está aqui, geralmente recoberto por uma camada de pele. Na grande maioria das vezes, tem essa camada de pele que encobre o clitóris aqui como uma proteção. É necessário tirar essa pelezinha, estimular essa área, passar um lubrificante, tirar os pelos. A sensibilidade fica completamente diferente quando você estimula essa região lubrificada e livre de pelos. Então, a gente vai ter 3 tipos de orgasmo, 3 tipos de clitóris, que é o clitóris encoberto, quando a mulher tem mais pele em cima, o clitóris que ele é exposto, essa pontinha realmente ela é para fora, e tem o clitóris que ele é escondido, além dele ter a pele em cima, a glande dele, a cabecinha dele, ela bem pequenininha. E o que que acontece? Nós temos os 2 bracinhos e os 2 bulbos. Quando nós estamos em um estado de excitação, isso aqui recebe irrigação sanguínea e essa partezinha aqui fica rígida e fica ereta, assim como o pênis também fica num estado de excitação. Então, tem várias coisas que influenciam no nosso prazer. Então, eu não consigo nem imaginar, não consigo nem pensar. É claro que não vai ir sangue para essa região. Opa, eu comecei a pensar. Por que é que dá a sensação de que alguma coisa acorda ali embaixo? Porque eu penso, eu estimulo, automaticamente o meu corpo leva sangue para essa região. Automaticamente acorda algo que eu nem sabia que existia aqui. Isso é real. Então acordou algo que eu nem sabia que existia aqui. Essa região está lubrificada e está livre de pelos, a sensação e a possibilidade de sentir prazer é muito maior do que se eu ficar aqui na penetração. E principalmente o meu corpo sem estar no estado de excitação, sem estar estimulado o suficiente. Então, o homem, ele é o micro-ondas. Ele olhou, sorriu, está pronto. A mulher não, a mulher precisa de um estímulo a mais, um estímulo diferente. Ah, já que não consigo sentir prazer na penetração. Muitas vezes nem está estimulado o suficiente, muitas vezes nem está num estado de excitação, vai ter penetração, às vezes machuca, às vezes nem sente prazer, e o pior ainda, às vezes, é para agradar. Então, ter consciência do teu corpo vai fazer toda a diferença, principalmente na hora de sentir prazer. Então, nós temos alguns tipos de orgasmos. Quais são esses tipos de orgasmos? Os nossos orgasmos mais intensos e mais profundos sempre vão ser através da estimulação de clitóris. E como é que eu estimulo?
Eu posso estimular em círculo, posso estimular de cima para baixo, de um lado para o outro, posso fazer uma massagem, posso estimular com um vibrador, com um óleo, com um vibrador líquido, com um gel que esquenta, que esfria. Existem infinitas possibilidades, só que você precisa perder a vergonha do teu corpo e precisa conhecer. Saber que tipo de toque, que tipo de pressão, qual é a forma mais fácil que você tem de chegar lá, qual é a forma que você consegue chegar lá mais rápido, qual é a forma que você sente mais prazer. E a partir disso, a gente vai ter 3 tipos de orgasmos. O orgasmo em onda, que é quando toda essa musculatura que faz uma contração como se fosse uma onda. Então, aqui nós temos as 2 faixas do assoalho pélvico, que inserem aqui no ossinho da pubis e terminam aqui no cóccix. São 2 faixas aqui. Então, quando essa musculatura no estado de excitação, realmente ela vai fazer uma onda, ela vai contrair e vai soltar. O orgasmo vulcão é quando vem algo, vem como se fosse crescendo e é como se ele fosse para fora. Ele explode, ele vai para fora, como se ele fosse contraindo e ele soltasse de uma só vez. E o avalanche é quando você tem a sensação de que parece que a pressão está baixando, assim, que vai tudo e vai com força. Então, são diferentes tipos de orgasmos e você pode alcançar esses diferentes tipos através do tipo de estimulação. Então, saber a forma como você gosta de ser estimulada é um ponto muito importante. Então, a nossa tarefa de casa dessa semana é, pelo menos, descobrir uma automassagem, descobrir um toque novo, um toque diferente, algo que você experimente, que você sinta prazer com o seu próprio corpo, que você experiencie algo novo de diferente com você, algo que te dê satisfação, algo que te conecte, de repente um banho do merecimento, de repente experimentar um produto novo, de repente ter uma sensação nova, mas buscar pelo teu prazer e principalmente buscar pelo teu prazer de uma forma consciente, sem necessidade de ser o outro, sem necessidade de agradar, mas fazer isso por você. Essa é a nossa tarefa de casa, que foi essa que foi essa cara. Não gostou da tarefa? Eu gostei da tarefa. Então, coloque em prática, pense em algo novo, algo diferente, de repente uma massagem. Quando a gente para pensar, às vezes, no primeiro momento, é difícil a gente pensar sobre sexo. O que eu gostaria de viver que eu não vivi ainda? E não precisa ser algo de muito mirabolante. Às vezes, um lugar diferente, às vezes, algo que você gostaria de ter feito, nunca teve coragem de fazer, mas principalmente você em relação ao teu próprio corpo. Ai, mas eu tô sozinha, eu não tenho ninguém. Experimenta um toque, uma pressão diferente, uma nova forma de sentir prazer, algo que você possa experienciar, algo que você possa colocar em prática dentro dos teus limites, dentro daquilo que é bom para você, dentro daquilo que faz sentido para você. Combinado? Combinado. Passou a vergonha, Sueli? Que cara foi essa? Então, coloquem em prática, sem vergonha, sem tabu, sem preconceito, conheçam o próprio corpo, descubram novas formas de sentir prazer, não necessariamente em relação à penetração, mas todo o nosso corpo é orgástico, todo o nosso corpo pode ser estimulado, e aprender novas formas de dar e receber prazer também te deixam mais segura, mais confiante, além de liberar os hormônios do prazer. Então, essa semana não vou cobrar o relato, né, da tarefa de casa, mas coloquem em prática. Isso também é um ato de amor por vocês, um ato de auto-amor, explorar a tua sexualidade, aprender a sentir prazer. Essa energia de vida faz toda a diferença.
até mesmo no nosso magnetismo pessoal. Então, coloquem em prática que vocês têm muito mais benefícios. Um beijo, uma ótima noite e até semana que Beijo, obrigada. vem.